Vamos abrir o Cidade Alerta com imagens do pai e filho envolvidos no homicídio de um homem acusado de agredir a ex-namorada. Olha eles chegando aí, Isso na cidade de Franca, a imagem que nós estamos trazendo. Lembra daquela ocorrência? Mostramos primeiro o caso da mulher sendo agredida, aliás, da mulher agredida que fez um desabafo. Depois o ao vivo contando que duas pessoas foram lá e simplesmente mataram uma outra pessoa. E aí no decorrer ainda da nossa reportagem descobrimos que as pessoas que foram os autores estão relacionados ao caso de agressão que nós mostramos. Olha isso, depois nós divulgamos as imagens e agora eles se entregando lá na delegacia, a imagem que nós estamos mostrando para você aqui no nosso Cidade Alerta. José Paulo Santos Silva, 28 anos de idade, foi assassinado a facadas dentro de um pet shop. Os autores se entregaram para a polícia hoje à tarde, que é essa imagem que você está vendo. O pai da mulher agredida diz que matou o homem para proteger a filha de ser morta, pois no dia do crime ele está perseguindo a jovem e fazendo ameaças. Lembra que eu até coloquei essa discussão aqui no nosso WhatsApp e muitas pessoas aqui comentaram também, é essa história polêmica. O homem diz, o pai diz que fez isso para proteger a filha que estava sendo ameaçada. Vamos direto com o Cássio Freires, tem mais informações ao vivo pra gente. Cássio, diz pra gente aí, alguém foi preso? Conta aí, atualiza esse caso que é bastante polêmico, meu amigo. Boa noite. É verdade, boa noite também para você, Pagliani, e para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Ninguém foi preso. Pai e filho de 19 e 59 anos prestaram depoimento há pouco aqui na sede da DIG, Delegacia de Investigações Gerais. Eles foram ouvidos e vão responder em liberdade por homicídio. Ainda sobre esse caso, Pagliani, mais cedo, quando ouviu o pai da mulher, o delegado responsável pelas investigações disse que teve acesso às imagens das câmeras de segurança do pet shop, que apesar de ter ouvido e entendido o fato de que pai e filho quiseram defender a integridade física da mulher, as versões estão contraditórias. Isso porque, segundo o delegado, o pai da jovem assumiu a autoria das facadas, mas nas imagens quem segura a faca era o irmão. A Record TV, Pagliani, mostrou em primeira mão o caso da agressão sofrida pela Priscila Fernandes, ela que tem 29 anos. Isso aconteceu no último final de semana. Luiz Paulo invadiu a residência onde vivia o casal, lá no Jardim Luiza, e além de fazer as ameaças de morte, agrediu com socos e chutes a ex-namorada, que precisou se esconder na casa de familiares após a violência. No dia do crime, a justiça já havia decretado a prisão de Luiz Paulo, mas a família da jovem encontrou o rapaz primeiro e decidiu fazer justiça com as próprias mãos. O relacionamento, Pagliani, durou quase 3 anos. Segundo a mulher, o rapaz era muito violento. A Priscila conseguiu uma medida protetiva, porém foi descumprida várias vezes. O delegado Márcio Murari falou com a nossa reportagem sobre o que disse o pai da jovem e a gente acompanha agora. A versão que eles estão apresentando aqui é o pai e filhos. Eles alegam que a vítima teve um relacionamento muito conturbado com a filha dele, já de longa data, com sucessivas agressões físicas, e ultimamente a coisa teria piorado. No último final de semana, segundo a versão apresentada por eles, a vítima teria agredido fisicamente a filha e ameaçado ela de morte. E diante disso, eles acabaram, inclusive, teve o boletim de ocorrência, que nós estamos agora levantando, de agressão, e, segundo consta, eles então resolveram, o pai e filho, dar uma proteção para a filha por causa das sucessivas ameaças no final de semana. Inclusive, eles chegaram a retirar a ex-esposa, né, que hoje está separado, e a filha da residência, e depois, determinado tempo, elas retornaram. Ocorre que na segunda-feira, elas estavam temerosas de que a vítima iria voltar diante de várias ameaças que ele ainda estava por fazer, que eles estavam fazendo, e eles então foram até a residência para ver se ele não estava por perto. E quando eles estavam andando, eles acabaram localizando a vítima em uma esquina próxima. E eles estavam em uma moto, eles desceram da moto, alega o pai da menina que recebeu uma estocada de uma faca no joelho. E em seguida a vítima teria saído corrida em direção ao pet shop. E eles então correram em direção ao pet shop. O senhor estava com uma barra de ferro e o rapaz, o filho, com uma faca.
e acabaram adentrando ao pet shop e ali houve as agressões. O pai assume a autoria das estocadas com a faca. Ele fala que inicialmente ele deu um golpe com a barra de ferro na cabeça da vítima e em seguida pegou a faca da mão do filho e efetuou os golpes. Em seguida, eles saíram do local. Nós temos imagens captadas na entrada e que confirma que ele realmente estava com uma barra de ferro e o filho estava com uma faca. Mas ele assume a totalidade dos golpes como sendo dele e não do filho. Essa faca talvez nem exista, né? O que a gente duvida, porque ele alega que sofreu uma estocada logo quando estava descendo da moto. Entretanto, essa faca não foi localizada. Talvez pode ser uma versão apresentada pela defesa, né? Para tentar uma legítima defesa, que na verdade não cabe a legítima defesa, porque eles saíram em perseguição ao rapaz, que havia de fato agredido a filha e, conforme nós estamos apurando, também havia proferido várias ameaças de morte contra ela. Entretanto, eles estão sendo formalmente indiciados pelo homicídio, né? Nós ainda temos mais depoimentos a tomar, mais imagens a examinar, mas a princípio a autoria é certa. Doutor, essas agressões aconteceram ao longo do relacionamento, existem boletins de ocorrência que comprovem essas agressões? Sim, existem alguns boletins, principalmente esse do último final de semana, que nós estamos anexando lá no inquérito policial, e vamos ouvir agora a filha, né, que até o presente momento ela não compareceu na sede da DIG, mas nós vamos providenciar ela sua oitiva, e inclusive, de fato, ela está grávida, né, da vítima, né, e confirmando que realmente tratava-se de um relacionamento bastante conturbado, com uma série de ameaças e agressões físicas. Eu acho que o que na verdade aconteceu foi uma sucessão de fatos que deixaram pai e filho, de uma certa maneira, temerosos de uma ação contra a filha, né? E aí, quando encontraram a vítima, acabaram tomando uma medida extrema, que foi pôr a fim da vida do mesmo. Serão indiciados, vão responder em liberdade, doutor? Vão ser os dois indiciados pelo crime de homicídio e, a princípio, vão responder em liberdade. Portanto, está aí o depoimento do delegado Márcio Murari, da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, responsável pelas investigações sobre esse caso. E ao meu lado, Pagliani, está o Thales Balbino, advogado dos acusados. Doutor, boa noite, prazer em tê-lo aqui ao vivo no Cidade Alerta. Qual que é a linha de defesa? Boa noite. Boa noite. Por questão assim técnica, né, a linha de defesa a gente não vai demonstrar ainda, mas o que acontece? A primeira coisa que aconteceu, o fato das agressões da vítima com a ex-companheira, foi no sábado, né, na madrugada de sábado. Isso aconteceu e ela fez o boletim de ocorrência, teve a decretação de medidas cautelares, mas observando que não teve a decretação de prisão preventiva, não teve prisão preventiva contra ele. E no decorrer, né, do final de semana, na segunda-feira, a foto da suposta da vítima foi exposta, né, nas mídias, né, alegando que ele havia agredido ela e que ela estaria grávida. Com isso, ele passou a ameaçá-la novamente. Então ele falou que não ia ficar assim e que poderia ser ela, os familiares, que do dia, né, da segunda-feira ela não passaria. E com isso ela ficou tão apavorada que ela ligou para o pai dela e para o irmão dela e eles foram até o local, que é na casa dela. Eles foram à casa dela, ressaltando que antes ela estava ficando na casa do irmão, de medo dele, porque ele havia agredido ela no sábado e estava ficando na casa do irmão. Nesse momento eles foram até a residência dela, ficaram por um determinado momento lá e não viram que a vítima estava por lá, né, não estava correndo risco de vida naquele momento. Resolveram ir embora novamente para tomar banho e voltar para pousar lá. Foi no momento em que na avenida eles estavam subindo, né, e acabaram vendo a vítima e foram até ela. Ressaltando também que o meu cliente levou uma facada no joelho, que inclusive vai passar por exame de corpo de delito também. E o pai informa que o filho não participou da questão das facadas, que o pai entrou com ela é como se fosse uma corda, mas de plástico, e ela tem um ferro em cima, e ela é meio industrial. Ele achou na porta lá do estabelecimento e entrou no pet shop para poder agredi-lo. E o filho estava com a faca. Ele alega que no momento que ele estava no local, ele acertou esse pedaço
de corda com ferro na cabeça da vítima e pegou a faca e deferiu várias facadas na vítima. E o filho, depois disso, conseguiu tirar a faca da mão dele e ficou lá no local, que nas filmagens mesmo mostra, tem as provas nos autos, que ele ficou no local e o pai fugiu. Então, assim, o filho, na verdade, ele alega, e o pai também alega, que ele não chegou a deferir essas facadas. Que ele estava com a faca porque ele conseguiu tomar essa faca, ele entrou com a faca, mas ele não deferiu as facadas e ele conseguiu tomar essa faca da mão do pai. Portanto, teve uma briga ali antes do homicídio, foi isso? Ele alega que sim, inclusive ele está com o joelho machucado, ele vai passar para o exame de corpo de delito, que ele fala que quando ele chegou perto da suposta vítima, ela acertou uma faca nele, deferiu uma facada nele e correu para dentro do estabelecimento. Muito obrigado ao Dr. Thales Balbino, advogado dos acusados, participando ao vivo aqui no Cidade Alerta. Muito obrigado pela participação. Volto com você aí no estúdio, Pagliani, e esse caso continua sendo investigado pela DIG aqui da cidade de Franca, viu, Pagliani? Ok, agradeço aí, viu, o advogado de defesa da família aí por ter feito essa entrevista com a gente. Mas há aquela contradição que o delegado acabou de dizer, né? Essa faca aí, essa suposta faca, não foi localizada. Então, é a versão da defesa, tem algumas contradições, mas o fato é, matar uma pessoa, vão responder por homicídio. Vamos fazer um negócio diferente hoje no Cidade Alerta? É claro que é uma questão hipotética, é uma questão assim, só para a gente colocar no ar aqui, para eu entender qual é o raciocínio que vocês têm diante de uma situação como essa. Solta o nosso WhatsApp. É óbvio e é claro que, tecnicamente, essas pessoas, esses dois, pai e filho, eles vão responder à júri e vão responder ao juiz o que é que aconteceu, né? Vão ser julgados por isso, porque eles cometeram um crime. Isso é fato. Matar uma pessoa é crime. Em que circunstância isso aconteceu, é isso que vai ser avaliado. Vão ser absolvidos, vão ser condenados? Aí é uma decisão que depois a defesa, enfim, né, e a acusação vão explanar os seus pareceres para que as pessoas possam entender. E é isso que eu quero entender agora de vocês. Se vocês estão acompanhando a Cidade Alerta desde o início, souberam da história da mulher que foi agredida, já de várias agressões, ela grávida, ela fez boletim de ocorrência, ela pediu medida protetiva, a justiça falhou porque não deu a medida, aliás, falhou porque não deu a proteção devida para a mulher, ela ficou com medo porque ele começou a ameaçar, segundo a versão que nós temos, essa mulher aí, e aí o que acontece? Contou para a família, porque olha, eu preciso me defender, como é que eu faço? O pai e o irmão tomaram as dores e agiram com as próprias mãos, o que a gente sempre fala que não é recomendado. Porém, a justiça falhou, o pai e filho se acharam no direito de ir lá e resolver com as próprias mãos, que está errado, né? Houve uma falha da justiça, houve um erro ali do pai e da mãe. Bom, vamos entender dessa forma, porque a lei prevê que você não pode matar uma pessoa, né? E agora é o seguinte, eles vão e se entregam, vão responder em liberdade. Se você aí de casa tivesse num júri como esse e tivesse que decidir, ficam presos ou não ficam presos diante dessa história? Eu quero saber a opinião de vocês. Óbvio que isso não vai valer absolutamente nada. Conforme eu disse, tecnicamente eles vão ter que passar por um processo, tem a acusação, tem a defesa, o juiz que vai fazer. Mas o que vocês entendem de uma situação como essa? O que vocês entendem?